Meus amigos e irmãos, vou trazer aqui um estudo sobre a farsa do livre-arbítrio, uma falsa doutrina que foi inseminada, que foi inserida no meio cristão aí, que estão levando muitos à perdição, e eu vou explicar sobre ela, te mostrar que isso é uma farsa. Então vamos começar. Introdução. As pessoas foram doutrinadas a acreditarem que elas possuem livre-arbítrio, que elas podem decidir por si próprias, isentas de quaisquer condicionamentos. Porém, isso é uma farsa, uma heresia que muitos acabam acreditando. Ou seja, muitos acabaram acreditando e acham, foram doutrinados assim, nunca procuraram estudar, foram indo na maré, achando que possuem livre-arbítrio, que elas podem tomar qualquer decisão, livres de quaisquer condicionamentos. Que elas são donas de si, que eu vou fazer isso, não vai ter consequência, eu sou dono da minha vida. Só que não é. Então vamos lá, definição, o que é? Doutrina onde as pessoas acreditam que podem tomar suas próprias decisões conforme seus desejos e vontades, isentas de quaisquer condicionamentos. Foi aquilo que eu falei, as pessoas acham que elas podem tomar suas próprias decisões, suas atitudes, isentas de quaisquer condicionamento. E vamos lá agora para a parte da explicação. Esse pensamento vai contra o Evangelho, contra a palavra, tendo dito que tudo que a gente faz tem um condicionamento, que é o pecado. Esse aqui que é o condicionamento primordial para a gente entender sobre o livre-arbítrio, que é uma farsa. Para uma pessoa ter livre-arbítrio, ela tem que ter a capacidade de escolher pecar ou não. Capacidade essa que não temos, pois já nascemos pecadores por conta do pecado original de Adão e Eva. Então, assim, desde quando Adão e Eva pecaram, principalmente Adão, que a Bíblia vai relatar mais lá no nosso estudo mais lá na frente, a gente já nasceu debaixo do pecado, entendeu? E para uma pessoa ter o livre-arbítrio, ela tem que escolher ter a capacidade de pecar ou não. Ela tem que ter, poder escolher, só que a gente não tem essa capacidade, pois desde quando Adão pecou, ele condenou a raça humana toda a ser pecadora. Todos os descendentes dele vieram pecadores, por conta do pecado dele, os castigos que eles receberam. E aqui nós vamos ver, Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Está falando aqui de Adão. Porque um dos castigos foi a nossa morte, ou seja, o homem veio do pó e está destinado ao pó voltar, e ao pó retornaremos. Pois o salário do pecado é a morte, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, ou seja, todos se tornaram pecadores. Outro versículo que evidencia isso. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Antes de eu nascer, quando eu fui concebido, quando a minha mãe, a nossa mãe, sabia que estava grávida de nós, de todas as pessoas, daí a gente já era pecador. Não foi quando a gente nasceu, já nascemos pecadores. Não, quando a gente foi concebido, a gente já era pecador. Eis que em iniquidade fui formado. E vamos lá. Muitos acreditam que as únicas pessoas que tinham o livre-arbítrio foram Adão e Eva, que eles tinham a capacidade de escolher pecar ou não. Acabaram pecando e condenando a raça humana. Somente o Criador possui o livre-arbítrio, pois ele está acima desse condicionamento do pecado. Então vamos lá. Muitos acreditam que foi Adão e Eva que tinham essa capacidade de escolher, que eles podiam escolher pecar ou não, tanto que pecaram e acabaram condenando a raça humana. Então muitos acreditam que os únicos seres humanos que tinham o livre-arbítrio foi Adão e Eva. Somente o Criador possui o livre-arbítrio, pois ele está acima desse condicionamento do pecado. Então, ou seja, somente o Criador possui o livre-arbítrio, porque ele não tem essa capacidade de escolher, ele está acima, está muito além, não só como tem a capacidade, mas ele está além disso. Nós não temos essa capacidade, tanto que ele não peca, ele é santo, porque ele está acima do pecado, entendeu?
Vamos ver aqui. Existem apenas duas vertentes. Se somos convertidos e eleitos, somos escravos do Criador e servimos somente a Ele. Porém, se não, a gente é escravo do pecado e servimos somente ao pecado, pois é impossível servir aos dois, como as Escrituras dizem. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou seja, se você tem duas vertentes, ou você é escravo do Senhor, ou você é escravo do pecado. E quando você serve ao Senhor, você é escravo do Senhor, a palavra deixa claro que o Criador ele detesta o pecado. Então, para servir Ele, a gente não pode amar ou gostar do pecado. A gente tem que abominar, tem que detestar o pecado. Então, é impossível servir ao Senhor e ao pecado, porque quando você serve ao Senhor, você não pode servir ao pecado. E assim vice-versa. Se você serve ao pecado, você não pode servir ao Senhor, porque eles andam em contrapartida. Coisas do pecado vai te exigir você fazer ali, que o Senhor não vai lhe permitir. Então você não tem como servir, porque ou você vai adorar um e desprezar o outro, ou você vai se dedicar a um e vai odiar o outro. João 8,34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E aqui ele falou, em verdade de novo. Ou seja, ele afirma e reafirma aquilo que ele está dizendo. Que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Deixa eu ajeitar aqui. É servo do pecado. O que ele está dizendo aqui? Quando ele fala todo aquele que comete pecado, aqui ele está falando todo aquele que comete pecado, ele não está falando das pessoas que pecam, porque todos nós somos pecadores. Se fosse assim, todos seriam condenados ao lago de fogo e enxofre. Todos seríamos escravos do pecado. Aqui está querendo dizer todos aqueles que andam na prática do pecado. Entenderam? Todos aqueles que gostam de pecar, que pecam e não ligam, aqueles que andam na prática do pecado. São servo do pecado, ou seja, escravo do pecado. Somos escravos desde o dia em que nascemos até o dia em que iremos morrer. Porém, muitos servem ao pecado e outros ao Criador. Em algum momento da vida, os que se convertem deixam de ser escravos do pecado e se tornam escravos do Criador. Como isso acontece? Ou seja, desde quando a gente nasce, porque vai falar aqui em cima, aqui, ó. Eis que iniquidade fui formada, e pecado me concebeu minha mãe. Então, desde quando a gente já nasce, antes mesmo quando a gente é concebido, a gente já nasce escravo. A gente já nasce escravo do pecado. Porém, muitos acabam se convertendo. Em algum momento da vida, os que se convertem deixam de ser escravos do pecado e tornam-se escravos do Criador. Não são todos, são alguns, os escolhidos. Como isso acontece? Vejamos em 1 Pedro 18:19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, né? Sangue de Cristo aqui, o sangue do Messias, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, o resgatados aqui, ó, em outras traduções podem ser comprados, escolhidos, enfim. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados, que fostes resgatados. Ou seja, você não foi comprado, quando você é a pessoa que é serva do Criador, ela não foi comprada do pecado com prata ou ouro, ou da vossa maneira de viver. Aqui, ó, que está dizendo das obras. Como você foi criado, como você age, ou seja, por meio das obras. Então não foi por meio da prata, nem do ouro, e nem pelas obras que fostes comprado, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, sem pecado, um cordeiro limpo. Entendeu? Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. Aqui está se referindo ao Messias.
Então aqui, ó, e com o teu sangue nos comprastes para Deus, de toda a tribo, língua, nação e povo. Ou seja, ele nos comprou, não foi por meio da prata, não foi por meio do ouro, pelas obras, mas com o teu sangue. Aqui, ó, com o teu sangue nos comprastes para Deus. Entendeu? Então, assim, todos nós nascemos escravos do pecado, e o Messias, aquele que, né, foram predestinados, ele compra com o seu sangue para o Criador. E agora aqui, a livre agência. Apesar de não possuirmos o livre-arbítrio, a gente possui a livre agência, que é a capacidade de fazer escolhas que fazem parte do nosso cotidiano. Como, por exemplo, decidir qual filme assistir, escolher o sabor do sorvete, jogar futebol ou basquete e etc. Vamos lá, vou explicar essa parte aqui. Então, o que é a livre agência? Ela é diferente do livre-arbítrio. O nosso arbítrio não é livre, pois já nascemos pecadores. A gente já nasce sendo escravo de alguém e morre sendo escravo também. Só que muitos escolhem ser escravos do Criador e outros o Criador escolhe para ser seus escravos e outros continuam escravos do pecado. Entendeu? Porém, a gente possui a livre agência, que são nada mais nada menos que a capacidade de escolher, fazer escolhas que fazem parte do nosso cotidiano. Como, por exemplo, né, igual os exemplos que eu coloquei aqui, ó, decidir qual filme assistir, escolher o sabor do sorvete, jogar futebol, basquete e etc. Então, são escolhas do nosso cotidiano. E agora aqui, ó, presta atenção que essa parte é bem importante. Porém, a quem servimos vai interferir na livre agência, influenciando nas escolhas do cotidiano, como, por exemplo, escolher qual roupa usar, quais lugares frequentar, dentre outros. Então, vamos lá, vou dar um exemplo aqui simples e objetivo. Tudo que a gente faz, fala, lugares que frequentamos, roupas que usamos, evidenciam a quem servimos, ou ao Criador ou ao pecado. Se você faz uso de vestimentas, o seu linguajar mostra que você serve ao pecado, porém você se converte, se arrepende daquilo que fazia e passa a ser uma nova criatura, você vai servir ao Criador. Então, coisas que você fazia, roupas que você usava, ambientes que você frequentava, linguajar que você tinha, é mudado. Então, a quem você serve está interferindo na sua livre agência, porque você tem a escolha de escolher qual roupa você usa, porém a quem você serve que vai evidenciar isso. Se você serve ao Criador, você vai usar roupas que não submetem o seu corpo a um objeto, você vai guardar o seu corpo. Porém, quando você usa roupas que fazem referência, né, que faz jus a você ser escravo do pecado, você vê ali, então tudo que você faz evidencia isso. Então, a quem você serve vai evidenciar a quem você serve. E isso vai influenciar na sua livre agência. Então, foi uma explicação básica aí, né, sobre a livre agência. Espero que todos tenham entendido aí. E no mais, foi isso aí. Que o Senhor abençoe e guarde vocês livres de todos os